Olá, sejam bem-vindos ao nosso newsletter do mês de fevereiro e nós vamos ter inúmeras notícias aqui para vocês. Nós vamos estar falando sobre um novo empreendimento que está vindo para Orlando que vai gerar inúmeros empregos e vai movimentar a economia. Nós vamos estar falando do porquê que a Flórida foi considerada o melhor estado para se abrir uma empresa em 2026. Nós vamos estar falando sobre a movimentação dos imóveis e o que fez ou o que está fazendo com que o mercado imobiliário esteja mais acelerado do que o normal comparado com os últimos anos, quando a gente leva em comparação o mês de janeiro e fevereiro e quais as expectativas. Nós vamos estar falando sobre o valor do dólar para o real, que teve uma queda nos últimos 2 anos, é a taxa mais acessível do dólar, quando a gente coloca dessa forma, e como isso pode afetar os seus investimentos. Nós vamos estar falando sobre as nossas ações sociais e como você tem contribuído para a nossa comunidade. E também vamos estar falando como a Nobska está dando suporte, abraçando empresas locais, para que assim juntos a gente possa ajudar a nossa economia a florescer e a gente possa sim estar envolvido na comunidade como um total. Porque o mercado imobiliário não é só sobre venda de casas, é sobre tudo que gira em torno de uma residência. Então fica com a gente que esse newsletter foi feito especialmente para você. Falando sobre empreendedorismo e o porquê que a Flórida foi eleita o estado número 1 para abrir uma empresa em 2026. Bem, eu vou ler alguns dados para vocês e o estudo aponta que o custo baixo para empresas, crescimento de forças de trabalho, alto índice de empreendedorismo, baixas taxas de impostos e um recurso para empresas iniciantes, ou seja, empréstimos bancários. O levantamento foi feito entre os 50 estados dos Estados Unidos e também a força de trabalho da Flórida já está mudando. Antes eram somente aposentados que migravam para cá e hoje o número de pessoas que estão na idade trabalhista aumentaram, assim proporcionando mais mão de obra qualificada. Então, o estudo aponta diversos pontos que favorecem, mas o ponto maior imagina este estado ter sido avaliado diante de 50 outros como o melhor lugar para se empreender. Como eu disse, são diversos os fatores. Se você quiser obter informações específicas, você já vai comentar aqui pra gente no nosso newsletter que você quer o resumo e o report e a gente vai mandar todos esses detalhes para vocês. Mas eu achei essa informação extremamente importante porque nós temos dentro da gente um chipzinho de empreender, nós que somos brasileiros e que saímos do nosso país para estar aqui. Vamos lá, um outro ponto importantíssimo para a nossa economia é um novo empreendimento que se chama Metal. Esse parque, ele já está em estado de aprovação, ele vai ficar apenas a 10 minutos dos parques da Disney, super bem localizado na cidade de Orlando, e ele vai ter, para vocês terem uma ideia, ele fica ali na região de Lake Buena Vista. E para eu não errar, eu vou dizer aqui para vocês, olha só, ele anunciou um investimento de aproximadamente 300 milhões de dólares para a construção de um novo parque aquático temático, com mais de 90 mil metros quadrados. Esse resort turístico vai contar com temas de Barbie, Hot Wheels, Adventure Park, enfim, todos esses super temas que deixam a criançada louca e com esse desejo que faz com que nós, pais, mães, estejamos sempre diante desses parques e dessas atrações. Mas o ponto não é a atração, o ponto é o número de novos empregos, o número de potencial de outros investidores que estarão ali, porque quando se abre um parque nessa proporção, ali também existe a necessidade de restaurantes, de todo esse tipo de estrutura que vai ajudar essa população que vai estar ali ao redor. Então, grandes oportunidades para novos empreendedores, grandes oportunidades do setor trabalhista, movimentação financeira que ajuda a nossa economia a crescer, melhor retorno para os investidores, principalmente no setor imobiliário. Vamos lá, menor cotação do dólar em 2 anos, ou seja, estamos vendo uma valorização do real. E para alguns gostam de dizer desvalorização do dólar. Eu gosto de ver como valorização do real. É um ponto bem estratégico do governo Trump. Eu não quero entrar na política, eu quero entrar no ponto foco, tá bom? O foco é que está mais acessível para brasileiros trazer o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Essa combinação de acessibilidade financeira de câmbio juntamente com o buyer's market, que é onde os compradores estão mais
favorecidos na negociação, eles têm mais poder de negociação, de comprar com termos de assistência de closing costs e muitas outras coisas, faz com que seja uma combinação perfeita para você que está aí sentado esperando se este é o momento para você dolarizar seu patrimônio. Então, segue aqui alguns indicadores que pode ser sim a melhor fase para fazer essa movimentação. Insights de uma boa compra. Então vamos lá. Uma boa compra, gente, tudo bem que a gente olha muito no Zillow, eu olho, eu amo ver casas, eu faço isso no meu horário de lazer. Mas, se você não tiver alguém com os olhos de expert para te aconselhar e alinhar o imóvel ideal com o seu interesse, você pode entrar numa roubada. Quanto mais eu convivo na nossa comunidade, mais eu vejo pessoas sendo enganadas. E eu chamo de enganadas porque elas chegam aqui e elas não percebem que elas estão sendo conduzidas sem direção. Por quê? Porque o corretor simplesmente vende o que quer e o objetivo principal da pessoa não é levado em consideração e depois ele se encontra em más lençóis por não estar conquistando o retorno desejado. Então, somente um expert, pessoa que vive ali, que trabalha ali, que faz transações ali, vai poder te dar um insight melhor de como pode ser a negociação, como pode ser feita a negociação para te favorecer e se de fato aquele imóvel é o ideal para você. Alguns imóveis exigem bastante reparos e tem pessoas que gostam disso porque sabem que vão agregar valor. Outros detestam esse tipo de reparo porque é custo adicional e dores de cabeça para muitos. Alguns querem lugares mais reclusos, outros mais movimentados e próximos. Todos esses detalhes, é interessante você fazer uma lista de tudo que é inegociável para você e depois uma lista de negociáveis. Essa é a minha dica principal. Você precisa de ter uma lista, clareza do que você busca, o porquê que você precisa daquele imóvel, o que é negociável, o que não é negociável, para que assim o profissional que vai estar te ajudando, espero que seja a Nobska Real Estate, possa acertar em cheio e trazer para você o resultado que você precisa através do seu imóvel. Nobska expande para Sarasota. Eu já venho falando disso com vocês, nós já estamos aqui no escritório de Sarasota, eu estou aqui no escritório de Sarasota e finalizando alguns detalhes de decoração, mas o que eu venho trazer para vocês é que o nosso conceito em Sarasota vai ser um pouquinho diferente. A cidade de Sarasota é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade mais, não tão no corre-corre de cidade grande como Orlando, mas de viver, mais de desfrutar. Mesmo se aqui é o seu dia a dia e não só um lugar de passar férias. E por isso, a forma com que a gente vai executar os nossos seminários educativos vai ser justamente dentro desse perfil. Nós vamos estar oferecendo jantares aqui dentro da empresa. Então, já entendendo o que é jantar, é extremamente limitado. Todas as vezes que nós fizermos esses jantares, nós primeiros vamos oferecer acesso a vocês que já têm relacionamento com a gente. E ali nós vamos ter uma mesa de jantar somente para 7 pessoas e onde nós vamos estar abordando alguns temas. Alguns desses temas, e vai ser selecionado em dias diferentes, vai ser para investidores. Como avaliar investimentos, qual é o melhor investimento do momento, esclarecer as dúvidas sobre benefícios taxativos, esclarecer as dúvidas sobre os tipos de financiamento e outros jantares já vai ser para aqueles que querem sair do aluguel, passar para casa própria e assim adquirir a sua casa aqui nos Estados Unidos, o famoso American Dream. Então o nosso formato vai ser bem mais acolhedor e você é um dos nossos convidados para estar aqui com a gente na nossa casa. A Nobska e Local Business, nós somos uma empresa que a gente entende que o mercado imobiliário não gira somente ao redor do espaço físico e nós entendemos que isso é uma combinação e essa combinação está diretamente ligada à nossa comunidade. Então nós estamos fazendo um trabalho de ir até a nossa comunidade, fortalecer os laços entre empresas locais. E nós executamos nosso primeiro evento de muitos outros que virão, que foi o Happy Hour de Local Businesses. Nós tivemos empreendedores de diversas áreas, de diversas nacionalidades e foi maravilhoso ver que ali nós estávamos fazendo negócios, criando oportunidades e fortificando as nossas empresas locais. Então nós somos uma empresa que a gente valoriza empresários locais e não só isso, a gente dá a mão a eles, traz eles para perto da gente, para que a gente possa de uma forma ou de outra ajudá-los a florir.
Então, o nosso primeiro episódio, nosso primeiro evento aconteceu esse mês de fevereiro e você pode checar o vídeo que aqui no nosso newsletter vai ter o link para você ver como foi. E se você quiser participar do nosso próximo evento, que provavelmente será na região de Sarasota, já deixa aqui o seu comentário no nosso newsletter de que você quer ser um dos convidados para esse evento incrível. ADTV, eu sou host de um programa de televisão que se chama American Dream TV e nós fomos ao ar na CNBC esse mês de fevereiro, falando sobre Claremont, em uma casa extraordinária que está à venda. E essa casa, o interessante dela é que ela é de um construtor ao qual comprou uma casa e fez um flip de luxo que está trazendo um resultado maravilhoso para os investidores. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre investir com outros profissionais da área, como por exemplo esse construtor, onde você não tem a responsabilidade de pôr as suas mãos e lidar com as burocracias do dia a dia, mas você quer entender como funciona esse tipo de investimento, nos deixe saber que vai ser um prazer lhe apresentar a eles. Mas por hora, segue aqui o vídeo também do nosso episódio no American Dream TV. E a Nopsco Real Estate, como eu falei para vocês, ela tem um programa filantrópico aqui dentro, onde nós estamos ativamente fazendo a nossa parte para melhorar a nossa comunidade. Esse mês, diante de cada fechamento que nós executamos na empresa, nós fomos felizardos de fazer uma doação para uma organização no Brasil que ajuda crianças carentes a ter acesso a aprender música, a cesta básica e a tratamentos psicológicos. Então, a sua ajuda, a sua contribuição, a sua partnership com a gente está possibilitando a nossa empresa de dar de volta, de retribuir à nossa comunidade algo precioso, que é o acesso a coisas básicas. E não somente a crianças. O mês que vem nós vamos estar fazendo o nosso episódio onde a gente vai estar indo até idosos, levando até eles alimentos frescos para o dia deles, para que assim eles possam continuar e permanecer em suas residências, não sendo necessário que eles vão para casas de repouso. Isso tudo só é possível por causa da sua ajuda, sua colaboração, a sua partnership, e a gente tem muito orgulho de fazer parte de uma comunidade que não só olha para si mesma, mas que está disposta ativamente a dar de volta para quem tem tanto contribuído para a gente, que é esse país extraordinário. Para transações onde o comprador está fazendo compras em dinheiro, em espécie, não está financiando, o nosso presidente passou um novo regulamento e isso vai afetar praticamente os cartórios e os compradores, porque o cartório vai ser obrigado a preencher uma documentação onde ele faz o rastreamento do dinheiro que está sendo utilizado para a compra de imóveis residenciais. Imóveis residenciais são casas duplex, triplex, até quadriplex ou terrenos que comportam a construção destes que eu mencionei. E para todas essas transações que forem efetuadas em dinheiro em espécie, terá essa mini investigação para ter certeza que não está existindo lavagem de dinheiro. Esse é o foco desse novo regulamento, eliminar lavagem de dinheiro nos Estados Unidos através do mercado imobiliário, e isso tem como consequência fortificar a economia, fortificar o mercado imobiliário. E apesar de ser um step a mais, definitivamente, regulamentos existem porque são necessários e, infelizmente, tem acontecido bastante isso aqui. Então, se você é um cash buyer, não se preocupe, é só um regulamento para ter bastante clareza nessa transação e evitar laranjas. Bem, fique aqui com esse episódio da newsletter da Nopsco Real Estate, mês de fevereiro. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês têm algum assunto que vocês queiram ver aqui no próximo mês, me deixem saber, mas esse newsletter está recheado de dicas de passeio, dicas de um monte de coisas. Se você precisar de mais detalhes, não deixe de saber. Vai ser um prazer estar com você e lhe proporcionar todas as informações que serão necessárias para você prosperar na América.